Econômico, um evento organizado em conjunto pelo blog Consultor Penal e pela Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Santa Catarina, a ACRIMESC, com o apoio da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, a ESMESC, e também da Associação dos Magistrados Catarinenses, a AMC. Gostaríamos de agradecer, além da presença de todos, aos nossos patrocinadores, que tornaram este sonho possível e que faço questão de mencioná-los. Fará Gomes e Advogados Associados, Fei Probst Brustolin Advocacia, Guedes Pinto Associados, Menezes Nibur Advogados Associados, a editora Tiran Loblan Empório do Direito, Hubcare, administradora de benefícios, Net for Life, benefícios corporativos, Gale Brasil e Prazeres, advocacia criminal e empresarial, Renato Boabay, de advocacia criminal, Anone Formiguieri, advogados, Carlos Ribeiro, advocacia criminal, e Alexandre Francisco Cavalazzi Mendonça, advogado. Muito obrigado a todos vocês por permitirem trazer este evento hoje. Este evento, aliás, estava agendado para ser presencial no mês de maio deste ano, com toda a grade confirmada, conforme foi publicizado a todos vocês por vários meios, pelas redes sociais, pelo site oficial, pelos próprios canais da ACRIMESC e do próprio consultor penal. Mas não foi possível realizá-lo em razão da Covid-19. Com a eclosão da pandemia, nós tivemos que adiá-lo primeiro para os dias 5 e 6 de novembro, ainda presencial, porque nós ainda tínhamos a esperança que estaria tudo resolvido. Infelizmente, até hoje não temos ao certo uma data de vacinação em massa e um novo adiamento para as datas de hoje e amanhã, e uma reformulação do formato do evento como um todo foi necessária. Então, a grade publicada foi obrigada a sofrer alterações de temas e até de palestrantes, mas nunca de qualidade. E com muito afinco de todos os organizadores, nós conseguimos reunir uma verdadeira constelação de palestrantes que estão na vanguarda dos estudos envolvendo o direito penal e econômico. Dentre estes, conseguimos atingir um objetivo muito caro a nós organizadores, um evento composto de metade por palestrantes mulheres, a fim de reafirmar a excelência acadêmica e profissional, bem como a capacidade extrema das mulheres em falar sobre qualquer tema afeta o direito penal e econômico. Nossa ideia, desde a concepção do evento, é plantar a semente dos estudos do direito penal e econômico, que certamente florescerá em um futuro próximo, com outros projetos que já estamos alinhando. Ao longo de todos os painéis, será possível ao público realizar perguntas, garantindo, assim, a troca de conhecimento entre o público e os palestrantes, mesmo com um evento 100% virtual. E é muito fácil. No canto direito do vídeo de vocês, tem um chat. Você coloca nome, coloca a mensagem e o mediador, o debatedor, ele fará as perguntas ao final. Desfrutem da possibilidade de falar com algumas das maiores referências do país no direito penal e econômico, pois o evento foi organizado com muita dedicação de todos nós organizadores. Sem maiores delongas, declaro abertos os trabalhos do primeiro Seminário Catarinense de Direito Penal e Econômico. Passo agora a palavra ao conselheiro da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Santa Catarina, doutor Victor José de Oliveira da Luz Fontes, que hoje, nessa cerimônia de abertura, representa a associação. Com a palavra, o doutor Victor. Obrigado, doutor Rodolfo. Boa noite a todas e a todos. Bem-vindos ao seminário. É uma satisfação muito grande ver esse projeto finalmente se realizando. Função institucional da nossa associação promover esse tipo de evento jurídico de aprimoramento e aperfeiçoamento profissional. Teremos aí excelentes palestras que certamente vão somar a essa função institucional da associação.
Em nome do presidente Renato Boabadi, eu gostaria de agradecer nominalmente aos associados Luiz Bessa Neto, Luiz Eduardo Dias Cardoso e Rodolfo Macedo do Prado, 2 deles aqui já presentes, por idealizarem e colocarem esse evento à nossa disposição, bem como o blog Consultor Penal, que apoia o evento. Agradecer também a SMESC e a Associação dos Magistrados, que inicialmente havia cedido espaço para o evento físico, mas presencial, mas por conta da pandemia não se realizou, mas mostra a importância dessa interlocução entre as instituições das diversas áreas do direito, mostrando como é proveitoso e é salutar a todos para a questão da difusão do conhecimento. Eu reitero também os agradecimentos aos patrocinadores já listados pelo Dr. Rodolfo, nosso muito obrigado. Por fim, em nome da Acrimesc, eu agradeço a todas as palestrantes e palestrantes, aqui na pessoa da doutora Marina, que falará a palestra inicial, que até tirou aí um tempo para nos brindar com seus conhecimentos, muito embora esteja aí um processo muito tumultuado aí, que deve se encerrar no mês que vem. Receba as nossas boas-vindas e devolvo a palavra ao Dr. Rodolfo para o prosseguimento dos trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Vitor. Encerrando minha participação agora na abertura deste evento, eu chamo o painel de abertura do primeiro Seminário Catarinense de Direito Penal e Econômico, com a temática A Criminalização do ICMS Declarado e Não Pago, uma reflexão a partir da decisão do STF. Recebemos nesta noite para este painel, primeiramente, doutora Marina Pinhão Coelho Araújo. Doutora Marina é doutora em Direito Penal pela USP, especialista em Direito Penal e Econômico pela Universidade de Coimbra, membro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, conselheira e diretora do Instituto dos Advogados de São Paulo, professora no INSPER, editora da revista Direito Penal Econômico e Compliance da editora Revista dos Tribunais, consultora da Comissão de Direito Penal da OAB de São Paulo, pesquisadora da Universidade de Munique e da New York University, a NYU. Também recebemos nessa noite o Dr. Luiz Irapuan Campelo Bessa Neto, também advogado, mestre e bacharel em Direito pela UFSC, especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, membro da Comissão de Direito Penal da OAB de Santa Catarina, coautor do livro Novos Instrumentos de Prevenção e Enfrentamento à Delinquência Econômica, Compliance, Perda Largada e Whistleblowing. Também é colunista do blog Consultor Penal e co-organizador do presente evento. Boa noite aos palestrantes e agora, me despedindo, passo a palavra diretamente para a doutora Marina Araújo para proferir a palestra da noite. Muito obrigado. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos e todas que nos assistem hoje. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite de vocês para participar desse seminário. Eu tinha já colocado na minha agenda e foi um dos compromissos que a gente teve que abrir mão, né, com essa pandemia lá atrás, e eu me lembro que era assim, será que vai dar para a gente ir, né? Mal sabíamos que estaríamos ainda em novembro aqui, né? A gente estava com esperanças de poder fazer esse seminário. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer da minha alegria dessa iniciativa, porque eu acredito muito nessas iniciativas regionais para que a gente possa discutir os assuntos sob a perspectiva de cada uma das regiões. Então, acho que é muito legal isso, estou muito feliz de estar aqui, tenho amigos queridos em Santa Catarina, então estou bem feliz de poder vir aqui com vocês e discutir esse assunto. Eu, de cara, já quero dizer que eu estou vindo discutir o assunto
no berço do nascedouro dele, né? Então, vocês estão quase me colocando numa situação difícil, né? Porque, veja, toda essa discussão e muito do que foi feito e foi traçado surgiu daí, né? De vocês. Então, é quase que vir ensinar missa para o vigário aqui, né? Mas, de qualquer forma, eu queria colocar algumas questões sobre esse assunto, porque eu vejo que o assunto ele é muito além de uma decisão dessa. Quer dizer, nós temos aqui, nessa perspectiva, a gente tem um critério de interpretação da norma penal tributária que vai ser paulatinamente, na minha concepção, cada vez mais utilizado. Então, eu queria também falar sobre uma perspectiva mais genérica, para entender o contexto todo dessa decisão, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, fazer um pouquinho esse histórico. A decisão do ministro Schietti, que efetivamente fundamentou, né? Porque acho que o ministro Schietti, naquela decisão que deu no STJ, ele fundamentou a questão específica de transformar o artigo 2º nesse inciso específico, que já é uma apropriação. O que o ministro Schietti fez? O ministro Schietti transformou a cobrança do ICMS não mais como uma regra econômica de preço. E aí, o que eu estou dizendo isso? Vamos imaginar, o que é a minha regra econômica de preço? Eu vou vender este aparelho Kindle. Então, eu tenho que ver quanto ele custa. Dentro dessa regra de preço, sempre foi colocado o ICMS. O ICMS ele não é um plus do produto. Até porque eu posso abrir mão de cobrar o ICMS no meu custo. Eu tenho essa prerrogativa como iniciativa privada. Eu posso dizer, não, eu quero fazer uma não promoção, mas eu quero incentivar a compra de um determinado produto. Então, eu vou reduzir o custo dele ao máximo que eu posso para poder fazer uma promoção de vendas, uma propaganda de aumentar as vendas. Então, quer dizer, naquela decisão, o ministro Schietti, na minha concepção, o que ele fez? Ele retirou deste custo econômico que se faz num produto e qualquer produto para colocar o ICMS como uma questão extra que se acopla ao preço do produto e que, na verdade, vai ser cobrada do cliente para que ele pague, e isto vai ser pago para o fisco. Então, o que o ministro Schietti fez, na minha concepção, e eu quero ouvir vocês também para entender isso, se vocês concordam. O ministro Schietti, ele transformou, o que para mim é uma situação difícil de entender racionalmente, porque o custo do ICMS não é igual à questão dos impostos retidos. É diferente a situação. Uma coisa é você se apropriar desse imposto cobrado ou retido, que o ICMS não é esse imposto cobrado ou retido. O ICMS ele é um imposto que faz parte do preço do produto. Então, é até difícil de eu dizer, porque aí que eu vou evoluir com o meu posicionamento. A gente imagina, então, com essa transferência, né, que foi feita na decisão do STJ, a gente tem uma questão que eu já não tenho mais o ICMS na composição do preço do produto, ele fica destacado, e esse destacamento faz com que eu cobre separado o ICMS, receba esse valor, separado não, dentro da nota, mas de uma forma destacada. Receba esse valor, e esse valor eu tenho que passar para adiante. E eu não quero dizer, gente, que só porque a Receita determina que você tem que destacar o ICMS na nota, que isso necessariamente faz dele alheio
a construção do preço do produto. Na minha concepção, o ICMS ele é custo. Ele não é esse imposto cobrado de uma forma individual. Ele faz parte do custo do produto. Então, para mim, não faz sentido, é uma interpretação minha, não faz sentido na questão objetiva, dizer na tipicidade objetiva, que nós estamos falando de um imposto cobrado da pessoa que compra o meu produto. Eu não cobro dele esse imposto, ele paga o preço e eu vou pagar esse imposto. Então, na minha visão, transformar essa conduta em uma apropriação tem, e isso é uma, e essa, toda essa construção ela é uma construção presumida, porque, na verdade, eu posso, inclusive, como eu disse, posso não colocar o ICMS no meu custo e dizer o seguinte, eu vou vender o produto retirando o ICMS do custo. Vamos imaginar que eu tenho um produto que o ICMS vai custar 6%, então eu posso simplesmente entender que eu vou vender esse produto 6% mais barato e eu vou arcar com o custo do ICMS. Como que eu vou comprovar isso na teoria do STJ? Ele está presumindo que isso não vai acontecer. Está retirando essa liberdade, inclusive, da iniciativa privada. O que, na minha concepção, é absolutamente fora da legitimidade do Estado de Direito. É interferir absurdamente nas questões econômicas com a proposta de intervenção penal. Muito bem. Então, a gente está pensando aqui, se eu disse, né? Eu quero abrir aqui a conduta, gente, porque eu gosto de ler. E apesar de eu ser advogada há 21 anos, eu não decoro. E trabalhar com direito tributário todo dia, eu não consigo decorar os tipos penais. E eu sempre gosto de ler. Então, ele diz o seguinte, que constitui crime tributário, esse aqui é o artigo 2º da Lei 8.137 de 1990. Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou contribuição, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação, e que deveria recolher aos cofres públicos. Então, o que na verdade, o STJ construiu? Construiu a seguinte tese. O ICMS era colocado como preço do produto, ele está dentro do seu custo. Mas eu não quero mais entender que ele está dentro do seu custo. Agora eu quero entender que ele é cobrado do seu cliente que compra o seu produto. Ele é cobrado do seu cliente. Então, se você cobra isso dele, o ICMS, pode parecer uma besteira, mas não é uma questão semântica, única e exclusivamente. Uma coisa é você cobrar o preço total, e aqui você embute o ICMS. Outra coisa é você cobrar o seu preço mais o ICMS. Vai estar tudo embutido no mesmo valor, só que são coisas diferentes. Porque, inclusive, se você está cobrando o preço completo, você não está cobrando o ICMS do seu cliente. Está cobrando o seu preço, o seu custo mais o seu lucro, por exemplo. E a construção que foi feita no STJ, para mim, presume que esta cobrança não é feita dessa forma, que essa cobrança é feita sempre, o ICMS no valor que vai ser pago, ele é cobrado da pessoa que compra ou da pessoa que está na frente do serviço. Isso não é verdade. Eu deixo de poder escolher. Então, para mim, a primeira coisa é, não dá para presumir essa apropriação na perspectiva objetiva. Então, eu tenho que fazer alguma investigação em cima dessa questão objetiva. Como que se deu esta ideia da venda e como que se deu essa venda do produto ou do serviço, do produto? Como se deu essa venda? O que estava embutido no preço?
como isso foi colocado para o consumidor. Então, na verdade, cobrar o ICMS é diferente de cobrar o preço. E isso o ministro Schietti fez bastante, ele deu uma fundamentação importante sobre isso na decisão dele, mas eu acabei entendendo, na minha concepção, que ali tem uma perspectiva equivocada de construção econômica do custo dos produtos. Então, eu vejo que já de cara não dá para a gente generalizar dizendo que a apropriação indébita de ICMS, quer dizer, o não pagamento do ICMS sempre vai configurar uma apropriação indébita, independente de você ter ou não colocado todas as circunstâncias na nota e na contabilidade sua. Porque uma vez que isso é apropriação, não estamos falando aqui de fraude nenhuma. A gente pode ter colocado todas as questões na nota, não precisa ter omissão nenhuma. O tipo não exige isso. O tipo exige só a questão da apropriação. Então, na verdade, você deixa de recolher no prazo legal. Se apropria desse valor. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, que tem a ver com a tipicidade objetiva. Essa interpretação dada pelo STJ, que foi confirmada pela STF, é uma interpretação, a meu ver, equivocada já na perspectiva objetiva, em razão de embutir e colocar o ICMS como algo cobrado e não como parte do custo daquele produto, que eu vejo que é o que sempre foi construído. Então, essa dinâmica de entender o ICMS como cobrado e não como acoplado ao custo, é uma questão que, para mim, leva à interpretação equivocada do tipo, e levou, né, à condenação de uma pessoa, acho que eram duas, né, de duas pessoas pelo não pagamento do ICMS, mesmo que declarado. Aí, no STF, essa decisão ainda ganhou contornos um pouco mais, avançamos ainda nesses contornos. A decisão foi confirmada, para nossa tristeza, né, dos criminalistas, eu acho que foi 11 de dezembro, né, de 2019, não foi? Eu lembro bem desse dia, assim, porque me marcou a questão de entender por que isso estava sendo decidido desse jeito. E eu cheguei a olhar, pessoal, algumas notícias e entrevistas. O próprio ministro Barroso deu uma entrevista um pouco antes do julgamento, no Valor Econômico. E ele disse sobre a questão de equacionar esta problemática também com a Receita, porque a gente precisava entender que existia uma demanda de pagamento de tributos e tudo mais. Então, a equação que foi finalizada e que apresentou um resultado com a decisão do STF, ela não é uma equação jurídica pura e simples. Ela é uma equação que pressupõe toda uma estrutura de Estado brasileiro deficitária. Então, a questão do pagamento de tributo, ele hoje é visto no Brasil como uma das grandes problemáticas que a gente tem no Estado de Direito. Quer dizer, o Estado precisa de dinheiro. E quanto mais eu tenho questões que possam forçar as pessoas a fazer o pagamento, mesmo não conseguindo, não estando com caixa e tudo mais, é positivo na perspectiva do caixa do Estado. Mas é muito negativo na perspectiva do Estado de Direito. Porque eu vou utilizar a maior intervenção à liberdade do indivíduo, e eu digo a maior intervenção à vida, né? Porque o Estado ele não tem o direito de matar, mas o Estado brasileiro, mas ele tem o direito de tirar a liberdade. Então, ele pode tirar a liberdade. Eu não diria tem o direito, né? Ele tem o poder de.
E essa é a maior intervenção que o Estado pode fazer. E nós estamos vendo o Estado intervir em uma questão que é absolutamente financeira e de dívida, sobre uma roupagem que estão querendo trazer como racional. A meu ver, isso não é possível. Então, eu já falei, primeiro, essa presunção da parte objetiva é absolutamente equivocada. Aí, a gente tem a perspectiva da parte subjetiva. Então, agora nós vamos falar da questão do dolo. Veja bem, aqui nós temos deixar de recolher no prazo legal. O que vai ser considerado dolo nesse sentido? Por quê? Se eu estou falando deixar de recolher, eu tenho que pensar num dolo de apropriação, né? O dolo de apropriação, ele não é simplesmente que você quis não recolher. Porque quando você se apropria de alguma coisa, você usa... Qual que é o conceito, né, da apropriação? É você usar a coisa como sua, não é isso? Então, você já tem a posse da coisa e você inverte a propriedade. Quer dizer, você tem o dolo de usar aquela coisa como sua. Então, quando a gente falava disso, né, que a gente tratava dos casos da apropriação indébita do Código Penal, a gente sempre falou muito dessa questão do dolo de apropriação. Quando que você se apropria da Ferrari que seu amigo deixou no final de semana para você? Porque ele estava viajando. Quando ele chegar na segunda-feira e te disser, olha só, devolve a Ferrari. Você fala, não, eu não vou devolver. Não só não vou devolver, vou usar como se ela fosse minha. Aí sim você vai estar consumada a apropriação. Então, nesse caso, eu fico pensando o seguinte, como que vai se dar essa análise? Por quê? Deixar de recolher no prazo legal. Quando a pessoa paga o preço do produto, então eu vou ter que destacar o valor que tem a ver com o ICMS. Como que vai ser feito isso? Porque eu vou ter que me apropriar desse valor. Porque agora, na decisão do ministro Barroso, colocou-se esse ponto, não, tenho que ter o dolo de apropriação. Então, mas aquele dinheiro é o meu preço. Eu recebi aquilo como preço do produto. Então, parte daquilo não me pertence como propriedade, eu só tenho a posse. O que, para mim, é uma questão absolutamente absurda. Se eu estou vendendo esse celular, eu pego o preço do celular, é meu, é minha propriedade. Não tem como eu dizer que aquele valor pago pelo ICMS é um valor que tem que ser destacado só como se estivesse na minha posse. E aí está outro furo que eu entendo dessa decisão. Esse valor, ele entra na propriedade de quem vende, que é o sujeito passivo da obrigação. Entra na propriedade dele. E ele paga se ele quiser e puder. Se ele não quiser ou não puder, ele vai ter uma dívida. Ele não vai estar se apropriando de valor de ninguém. Então, como é que eu vou falar, gente, em dolo de apropriação, se eu não tenho nem valor que está sendo apropriado? Porque não existe este link entre o dinheiro pago pelo meu produto, que eu recebo, e o Estado. O link é entre o meu dinheiro, que é próprio meu, e o Estado que eu vou pagar. Então, não tem apropriação possível na minha concepção. E, Marina, você não está enxergando. Eu falei, eu queria enxergar. Eu queria enxergar a apropriação, porque eu não consigo. Não consigo enxergar uma apropriação. E eu já li, porque esse assunto específico foi tratado mais na decisão do STJ. Na decisão do STF, ele não foi tão tratado, foi mais tratado do lado subjetivo, né? Então, na verdade, o que eu vejo é, não existe aqui uma conduta típica
objetiva de apropriação no caso do ICMS, o que é muito diferente em outras situações. Eu estou falando no caso de ICMS, venda direta, né, e o repasse para o Estado. Então, nesse caso, eu não consigo ver essa questão de apropriação, não consigo entender. E aí, o que me faz andar para frente? Pensar o seguinte, bom, tá, se eu não tenho apropriação, eu não tenho como querer me apropriar de alguma coisa que não é minha, se a coisa é minha. Mas tá bom, Marina, então vamos partir do pressuposto que há uma apropriação. E aí eu tenho que ter o dolo de me apropriar da coisa. Como é que eu vou fazer essa distinção? Porque, veja bem, e isso aqui é o problema do crime de apropriação. Em todos os crimes de apropriação que a gente tem no Código, estabeleceu-se uma presunção na doutrina e na jurisprudência que, na verdade, eu não precisaria fazer nenhuma prova contábil, que o mero não pagamento da guia já dava a entender que tinha apropriação, que você não precisaria olhar efetivamente se tem o dinheiro no caixa. Então, vamos imaginar que isso vai acontecer aqui também, que é o que estão dizendo. Quer dizer, se o dinheiro está lá ou não, não interessa. Interessa que eu vendi aquele produto. E 6% daquele produto é o ICMS. Então, de alguma forma, aquele dinheiro tinha que estar no meu caixa. E se não está, eu vou ser punido como se tivesse. Quer dizer, eu deixo de recolher mesmo sem ter cobrado, porque eu vendi. Então, quer dizer, o fato de eu não ter cobrado, ou não ter recebido, ou não ter me estruturado financeiramente para fazer o pagamento, quer dizer, não tem esse dinheiro no caixa, não vai ser levado em conta, como não é levado em conta no 68A, da apropriação indébita previdenciária. Isso daí já é recorrente no crime de apropriação indébita previdenciária, e nem sempre foi assim, viu, gente? Vocês são mais novos. Eu já trabalhei lá atrás, batalhando que não tinha esse dinheiro no caixa. Era um mero desconto formal, no 168A. Era um mero desconto contábil. Ele descontava do funcionário, mas, na verdade, ele não descontava, ele pagava o valor inteiro. O juiz entendeu e absolveu, ó, lá atrás. Hoje, não adianta você falar isso. Por quê? Porque presume-se que a apropriação, se o sujeito colocou lá na guia que fez o desconto, não interessa que o desconto é só contábil. Interessa que você não recolheu no dia 15 do mês seguinte, acabou, você vai entrar direto. Eu falo que é um dos casos mais difíceis de defender, é esse crime deixar de recolher. É um dos crimes mais difíceis de defender, porque tem essa presunção, eles olham a GFIP, na GFIP já está colocado lá que não foi, que foi descontado, e não tem o pagamento da guia no dia 15 do mês seguinte. Quer dizer, consumado. Quem é o responsável legal? Condenado. Não tem defesa. Porque você não pode alegar inexigibilidade de conduta diversa, ninguém quer saber. A ausência de tipicidade, não, porque está presumida a apropriação. Não tem. Você pede perícia para apreciar justamente essa questão da apropriação e das questões contábeis envolvidas, o juiz não defere, porque ele entende que não é necessário isso. Não precisa provar essa apropriação efetiva. A apropriação ela é presumida. E agora nós estamos fazendo isso num caso em que não tem fraude, você tem absoluta descrição de tudo que foi pago, e além de eu presumir a apropriação, eu estou presumindo que o preço, que o ICMS não está contido no preço, que o ICMS é destacado do preço e cobrado e recebido, e você recebe não como propriedade sua. Esse valor do preço você recebe como posse. E aí, tendo só a posse, você inverteu a propriedade, você está apropriando.
Eu não consigo conceber, gente, de verdade. Eu não consigo entender essa racionalidade. Para mim, essa racionalidade ela é muito mais uma racionalidade voltada para as consequências do que uma racionalidade que é construída com base na estrutura lógica do sistema. Então, assim, a ideia aqui é nós precisamos arrecadar mais. ICMS é um problema de sonegação. ICMS tem que ser arrecadado mais. Tem muita dívida de ICMS nos estados. Os estados estão quebrados. A gente precisa ajudar os estados e a Receita Estadual. Então, eu tenho que equacionar isso. Eu preciso do direito penal para ajudar nessa equação. Para mim, isso é uma razão consequencialista. Não é uma razão fundada jurídica na lógica do sistema. Eu não vejo essa lógica. E aí, eu gostaria ainda de colocar a questão tipicidade objetiva, tipicidade subjetiva. Tá bom, então, Marina, vamos presumir que é a apropriação. Como que você vai comprovar o dolo dessa apropriação? Você está falando de um caixa de uma empresa. O que tem tudo no caixa de uma empresa que gira dinheiro? Quer dizer, o preço entrou ali e foi utilizado. Como que você vai separar esse momento de intencional de se apropriar desse valor? Eu vejo uma dificuldade aí absoluta. E o que me leva a crer? Essa dificuldade ela vai ser tratorada. Porque vai ser igual a gente vê no 68A. Não tem que provar dolo nenhum, gente. Se fez, se não pagou, recolheu, não pagou, tem dolo. Então, é basicamente assim, se tem o tipo objetivo, tem o subjetivo. A não ser que você consiga provar que a pessoa saiu do contrato social antes dos fatos. Porque se você não conseguir, ainda tem uma terceira questão que eu vejo que é muito grave, que é o seguinte, não existe qualquer necessidade de provar autoria nesses casos. O responsável legal vai ser condenado. E isso eu posso dizer de carteirinha, porque nessa pandemia, o Casa Advogados, que é o escritório que eu atuo, nós fizemos uma pesquisa no Tribunal de Justiça de São Paulo, uma pesquisa quantitativa e qualitativa, para entender as condenações referentes a esse inciso aqui, inciso 2º do artigo 2º. E eu vou contar para vocês uma absoluta conclusão que nós vimos no Tribunal de Justiça de São Paulo. Não existe investigação criminal na grande maioria desses casos. Vem da esfera tributária, aquele bonitinho pacotinho pronto, chega na esfera penal, já com o responsável legal, porque lembra lá no tributário, você coloca o CPF da empresa, CPF da pessoa que é responsável, que às vezes é uma pessoa responsável ali dentro. Você nem sabe se é diretor ou não é diretor. Vem aquilo, vem o contrato social, aí o Ministério Público pega tudo aquilo e faz a denúncia. Às vezes não tem nem inquérito, na grande maioria das vezes não tem nem inquérito. Vai direto para o grupo que tem em São Paulo, um grupo especial de atuação tributária, vai direto para o grupo denuncia, chega no juiz, basicamente não tem prova para produzir, porque você pede perícia, você pede tudo, o juiz não autoriza, porque já está feito, gente, a Receita já fez a investigação, não tem mais o que fazer. Então, quer dizer, e aí que vem o tão grave também para mim, os pressupostos da responsabilidade penal estão sendo absolutamente tratados com displicência e negligência. Eu uso os pressupostos da responsabilidade administrativa no penal. Não faço prova da autoria, não faço prova da responsabilidade subjetiva penal, que tem muitas, a gente sabe aqui, individualidades. Eu não faço essa prova. Eu toco esse processo levando em consideração o que a esfera administrativa fez.
E aí, ao final, eu ouço a pessoa no interrogatório. Depois do interrogatório, uma condenação. Difícil não ter condenação. Porque se eu estou levando em consideração a esfera tributária, e na esfera tributária já foi consolidado que tem tributo a pagar, eu trago isso para a esfera penal, condenação. E a defesa vai lá dizer, não, o sujeito não tinha nenhum vínculo com o caso, mas ele era sócio. Aí escuta assim, tá, ele era sócio e não sabia de nada? Como é que ele era sócio e não sabia de nada? Então, eu tenho o problema da tipicidade objetiva, eu tenho o problema da tipicidade subjetiva para provar, porque agora o ministro Barroso está falando da questão do dolo de apropriação. Tá, mas o que isso vai significar nesse crime? Como que eu vou provar isso? E o que o juiz vai querer entender como dolo de apropriação? Será que ele já não vai indiciar isso na própria conduta objetiva? E da forma como a gente vê acontecer no Brasil, nós temos uma absoluta persecução penal sem perseguir a autoria. A gente vê simplesmente quem são os responsáveis legais da empresa e essas pessoas vão ser processadas. O vínculo subjetivo é o vínculo com o contrato social da empresa e não com a decisão tomada. Então, aí, eu não tenho nem como avaliar dolo. Porque eu estou processando a pessoa pelo cargo que ela exerce e não pelas ações ou omissões que ela tomou. Eu não estou preocupado com isso na esfera penal tributária. A responsabilidade penal tributária pessoal, ela está sendo transmutada em uma responsabilidade penal administrativa. Está sendo levado todos os critérios da administrativa para o penal, sem que haja uma efetiva persecução e produção de provas nesse sentido, no sentido das peculiaridades da responsabilidade penal. Então, eu não tenho a prova de autoria, eu não tenho a tipicidade de objetivo, dolo de apropriação, e a questão da autoria manifestamente não interessa. O sujeito é o responsável legal, ele vai responder pelo crime tributário. E ainda tem mais um elemento que eu vou dizer para vocês, gente, eu vou confessar a minha absoluta ignorância, assim, porque eu não consigo entender como que o STF, que é um órgão judiciário, como ele pode inserir no tipo penal critérios que não estão na lei. E que não são critérios de interpretação, me desculpa. Nós não estamos falando aqui de critério de interpretação. Quando eu sugiro, quando eu exijo que haja contumácia na conduta, eu não estou simplesmente exigindo um critério de interpretação. Eu estou alterando a moldura proibitiva do tipo. E como que eu vou fazer isso por uma decisão judicial? Se a gente tem o princípio da legalidade estrita no direito penal. Eu falo essa frase e eu fico me achando uma idiota, gente, juro por Deus. Porque eu falo, não é possível que eu tenha que dizer isso. Eu sou tonta, porque não é assim que funciona. Quer dizer, não dá para o STF legislar. Não tem como. Em matéria penal, o STF ele pode reduzir a moldura do tipo, ou até, eu entendo que a interpretação tem que ser sempre restritiva. Mas vá que alguém entenda que tem que ser uma interpretação que maximize a moldura do tipo. Bom, se está dentro da legalidade, ok. Agora, alterar a moldura por meio de interpretação, eu não vejo essa possibilidade. Então, para mim, exigir a questão da contumácia para que isso seja crime, para mim, não sei de onde foi tirado isso. Não sei. Eu não entendo sistematicamente como apesar de ter visto o voto, ter ouvido o voto e tudo mais, eu não entendo como que isso pode ser possível sem pensar numa criação
um ativismo judicial do STF que ultrapassa os limites do Estado Democrático de Direito. Eu não vejo, gente, e eu posso ser minoria, mas, para mim, essa questão da contumácia é uma questão administrativa, e, de novo, é uma questão que já foi muito debatida na esfera administrativa, tanto que tem vários estados que já declararam qual que é o conceito de contumácia. Se eu não me engano, Santa Catarina é um deles, não é? Que tem um conceito de contumácia já na legislação estadual, administrativo-tributária. E eu vou trazer essa situação toda para o direito penal, para dentro do tipo, como exigência para tipificar a conduta. Eu não entendo isso como sistematicamente válido, mas eu gostaria até de ouvir vocês para ver o que vocês pensam. Então, o que eu vejo? O menor dos problemas, no caso todo, é dizer que estão criminalizando a dívida. Para mim, é o menor dos problemas a criminalização da dívida. O problema é criminalizar uma conduta que não é típica, está fora do espectro da responsabilidade subjetiva, não está determinado na autoria e ainda tem um elemento de criação jurisprudencial dentro do tipo. Quer dizer, não é só criminalizar a dívida, está destruindo a interpretação jurídico-penal racional. Para quê? Para uma interpretação consequencialista. Nós precisamos equacionar a situação de penúria dos estados no Brasil. E o ICMS é essencial para isso. E se a gente levantar o que tem de dívida de ICMS, monstruoso. Então, vamos dar uma pressionada, porque quem puder vai pagar. O que eu, como uma penalista que sou, apaixonada pelo direito penal, por um direito penal mínimo, um direito penal que não seja aquele direito penal de construir ideologias, mas só de garantir a mínima pacífica sociedade e convivência, eu fico triste. Porque estão pedindo para o direito penal que ele nunca vai poder dar. Então, ele sempre vai estar correndo atrás do prejuízo. Porque ele não vai conseguir resolver o problema fiscal do ICMS nos estados, nem criminalizando condutas desse jeito. Então, assim, eu vejo isso como uma esquizofrenia da distribuição de justiça penal no Brasil. Eu não consigo compreender como que a gente pode racionalmente olhar para isso e falar, ok, não tem, para mim não tem uma visão. É lógico que eu entendo quais são as questões que estão por trás de uma decisão dessa. Mas eu não tenho como não criticar drasticamente esse tipo de coisa. E a gente vai ter que bater nisso muito. Porque uma coisa, eu sou otimista. Eu não acho que essa decisão, da forma que ela veio e com tantos penduricalhos, ela não foi aquela decisão, sabe, que a gente toma e fala, mergulha nessa água fria, você vai com fé? Não foi muito assim. Foi assim, ai, será que eu vou? Sabe aqueles pulos que vai, de repente você vai e fica meio assim se batendo na água? Foi meio que isso na minha visão. Eles não foram com tanta convicção. Então, cabe a gente, advogado, fazer esse contraponto e não deixar passar isso. Ir até o final com todas as questões. E tem mais uma questão hoje, que eu vou só rapidinho, eu termino aqui, não sei quanto mais de tempo que eu tenho, mas eu acho que eu já estourei meu tempo. Mas a questão é a seguinte. Não estourei ainda, não. Tá. Tem mais uma questão. Isto que é uma interpretação de criação de norma penal, valeria para condutas anteriores? Ela seria uma interpretação prejudicial ao réu e valeria para condutas realizadas antes da publicação desse acórdão?
Então, eu iria fazer uma interpretação prejudicial ao réu, retroativa? Ou valeria daqui para frente? Porque é uma criação nova, né? É uma alteração do conteúdo da proibição. Então, quando que vai começar a valer? Eu confesso que eu não tenho essa resposta, porque eu não consigo compreender essa criação de tipo penal do STF. Mas se assim o é, eu vejo que não faz sentido uma perspectiva retroativa, porque as normas têm que começar a valer a partir de agora. A gente tem que estar com conhecimento da situação jurídica como um todo. Não dá para decidir diferente e voltar lá para trás. Para mim, não tem como retroagir essa norma que é prejudicial ao acusado, incluindo a questão da contumácia, dizendo e interpretando da forma como foi feito. Então, na minha visão, a gente vai ter que batalhar muito, estudar muito, correr atrás desses assuntos e mobilizar o Ministério Público, o Judiciário, para que a gente possa ter uma interpretação melhor desse crime. E eu acho, pessoal, que nesses casos a gente vai ter que começar a advogar no penal na esfera administrativa. Nós vamos ter que começar a fazer prova que é necessária no penal lá na esfera administrativa. Porque nós não temos como fazer aqui. Então, quando que vai ser a melhor defesa? Quando ela vier bonita da esfera administrativa. Então, a gente vai ter que começar a trabalhar lá. Para conseguir ter alguma questão voltada à questão penal. Mas, enfim, eu acho que são essas as minhas considerações. Espero que eu tenha sido clara o suficiente e agradeço muito a oportunidade. Quero muito ouvi-los também aqui no berço dessa discussão toda. Obrigada. Bom, de início, eu gostaria de agradecer a doutora Marina Pinhão Coelho Araújo, né, brilhante advogada e acadêmica, que nos brindou hoje com uma excelente palestra, né, abordando um tema tão complexo, espinhoso, de forma bastante clara, sim, objetiva, sem perder, né, por óbvio, o conteúdo técnico que a matéria exige. Cumprimento a doutora Marina, portanto, certamente é uma realização pessoal poder participar com a doutora nesse evento. Além disso, como não poderia ser diferente, eu queria agradecer a presença de todos que nos acompanham, né, em decorrência aí da pandemia, logicamente, de forma virtual, um pouco diferente daquilo que a gente havia programado lá no início do ano. Mas creio que esse é um modelo de evento de forma gratuita, online, que vai continuar sendo, né, mesmo após esse período de pandemia, ele é uma sistemática que realmente veio para ficar, né? Gostaria também de ressaltar a enorme alegria que tenho em poder participar desse evento, primeiro com esse enfoque desse tamanho no estado de Santa Catarina, com a presença aí de grandes nomes do direito penal econômico. Não poderia deixar ainda, e tomo a liberdade, me desculpem a longa lista de agradecimentos, mas não poderia deixar de agradecer ainda a parceria do querido amigo Dr. Renato Boabaide, presidente da CRIMESC, hoje representado pelo conselheiro Vitor Fontes, entidade tão relevante no nosso estado, né? Aos queridos amigos também de longa data do blog Consultor Penal, do qual também faço parte, e a todos aqueles que patrocinaram o evento, né? Que confiaram na seriedade da sua organização. Pois bem, meu papel aqui, evidentemente, não vai ser o de palestrante, né? Aqueles que já estão um pouco cansados não precisam desligar a transmissão. Eu vou tentar ser o mais breve possível, até porque o tempo de transmissão não nos permite alongar mais muito tempo. Aliás, nem me sentiria à vontade após tão brilhante palestra da doutora Marina. Eu vou me ater à formulação de uma pergunta, uma indagação à doutora Marina acerca do tema, até para que os colegas que nos acompanham possam, se assim desejarem, logicamente, mandar
seus questionamentos também, né, dúvidas, perguntas, através do chat que nós temos aberto ali. Vou funcionar aqui mais ou menos como um instigador do debate, né? Até para saber aí mais um pouco, poder desfrutar mais um pouco da palestra da doutora Marina. Eu não vou tratar dogmaticamente acerca da decisão do Supremo, até porque já muito bem delineado pela doutora Marina. Eu vou tentar traçar aqui um viés um pouco mais sobre a ótica político-criminal dessa decisão, né? Justamente porque ela é recheada de argumentos político-criminais. Um dos tópicos do voto do ministro Barroso, por exemplo, relator, é lá uma interpretação consequencialista, como bem destacado pela doutora Marina. Então, minha pergunta eu vou formular, né, e ao menos a mim, ela gera muita inquietação. E para isso eu vou destacar alguns pontos dos votos, especialmente do relator, né, do ministro Roberto Barroso. Bom, logo no início do voto, o ministro Barroso ele destaca que, na visão dele, né, o direito penal deve ser sério, né, significando isso, ou seja lá o que for isso, segundo o ministro, o principal papel do direito penal, né, o efeito dissuasório da pena. Ele faz aqui essa relação do chamado direito penal sério, né, novamente, seja lá o que isso for, com o efeito dissuasório da pena. Né. Pois bem, desde Beccaria, ao menos, passando por Bentham, Gary Becker e todos os precursores aí da teoria econômica do crime, se entende que o efeito dissuasório da pena ele está intimamente relacionado à expectativa do agente infrator sobre a punição, né? Sobre a certeza de punição, ou, que a gente ouve muito no dia a dia, a certeza de impunidade. E, aliás, nos votos que acompanharam o relator dos demais ministros, se destaca muito os efeitos da sonegação fiscal no país e a amplitude dela, né? Como bem destacou também a doutora Marina, com valores estimados muito expressivos. Acredito que ninguém discorde sobre os malefícios da sonegação fiscal em si. Ocorre que a sonegação, como sempre foi entendida, é aquela que exige um ardil, uma fraude. Ou seja, o sujeito sequer declara ou declara menor o tributo devido, por exemplo. É bastante diferente da situação analisada na decisão do Supremo, de CMS próprio declarado, mas não pago. Aqui a Fazenda tem total ciência do débito do sujeito, né? Diferente dos casos de efetiva sonegação fiscal, que tem essa fraude, tem esse ardil, né? Que fica à sombra, digamos. Então, de forma muito simples, a gente já pode verificar que a expectativa de punição nos crimes de sonegação fiscal, propriamente, lá do artigo 1º, é bastante inferior à expectativa de punição da apropriação indébita tributária nos moldes como tratado no acordo. De um lado, o Estado precisa empreender medidas de fiscalização, de combate à sonegação em face do sujeito, e do outro, o próprio sujeito declara que deve, né? A Fazenda tem o trabalho apenas de cobrar, basicamente. E o próprio voto do ministro Barroso faz referência a uma situação bastante esclarecedora desse contexto, né? Diz ele que, segundo dados aqui do nosso querido Ministério Público do Estado de Santa Catarina, houve uma migração entre os anos de 2014 a 2017 do crime de sonegação para o crime de sonegação fiscal para o crime de apropriação indébita tributária, em virtude de decisões do STJ que entendiam não ser crime, então, o não pagamento de ICMS próprio declarado. Ou seja, o que sequer era de conhecimento da Fazenda passou a ser, em decorrência de declaração do próprio sujeito. A Fazenda passou a contar, então, com a possibilidade de cobrar esses débitos por meio de execução fiscal, sem que precisasse realizar qualquer fiscalização, né? Bem da verdade. E vou além. A relação feita nos votos sobre a arrecadação e o inadimplemento declarados, né, dados aí obtidos por meio de ofícios às secretarias de Fazenda, isso foi uma tônica desse julgamento também, com audiências públicas, com requisição de informações às secretarias de Fazenda e tudo mais, né? Esses ofícios reencaminhados, então, pelas secretarias de Fazenda, que constam lá de uma tabela do voto do ministro Alexandre de Moraes, não permite que a gente conclua no sentido de que existe uma estreita relação entre a criminalização e o adimplemento do tributo. O ministro Barroso, por exemplo, ele destacou, e aqui peço licença para ler na íntegra a passagem do voto do ministro, abro aspas, em Santa Catarina, onde o Tribunal de Justiça reconhece a tipicidade da conduta de não recolhimento de ICMS declarado desde 1996,
A inadimplência oficial é de 4,52%. Aqui só um parênteses, isso é relativo ao ano de 2018. Já no Rio Grande do Sul, também em 2018, estado cujo Tribunal de Justiça não admite a tipicidade da conduta, o inadimplemento do ICMS é de 8,21%. Esses dados, segundo o ministro, representam indício de que aqueles estados em que os contribuintes possuem receio de perseguição penal obtêm uma efetividade significativamente maior na arrecadação tributária. Esse é um argumento até bastante engraçado, né? Ora, em primeiro lugar, esse valor, e eu fui até analisar essa porcentagem destacada nos votos, esse valor de 8,21% de inadimplemento do Estado do Rio Grande do Sul não decorre das informações prestadas pela Secretaria da Fazenda, né, lá do Estado. Pelo cálculo, a partir dos dados da Cefaz, que constam do voto do ministro Alexandre Moraes, nós teremos algo em torno de 5,9%. Né? De qualquer forma, mesmo que fosse efetivamente o 8,21%, esse resultado é no ano de 2018. E conforme os dados, tanto da Cefaz de Santa Catarina quanto da Cefaz do Rio Grande do Sul, no ano imediatamente anterior, né, ou seja, em 2017, portanto, a situação se inverte. A inadimplência em Santa Catarina é de 7,69% e no Rio Grande do Sul é de 4,57%. Ou seja, cai por terra o argumento de que a criminalização pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina desde 1996 surtiria qualquer efeito. Né? Ou seja, não há qualquer relação sólida entre a criminalização ou não da conduta de não pagar ICMS próprio declarado, embora seja um dos principais argumentos, né, para se decidir nesse sentido. Feita toda essa introdução, já caminho aqui para o fim, para a conclusão, então, para a minha pergunta, efetivamente, eu queria ouvir da doutora Marina, então, sobre esse viés político-criminal, interpretação consequencialista, que o ministro Roberto Barroso gosta muito de colocar em seus votos, e até uma visão arrecadatória que, infelizmente, tem sido a função norteadora da legislação criminal tributária no Brasil. A decisão do Supremo, e peço desculpas aqui pela expressão, foi um tiro no pé, né? Ao ver da doutora, há a possibilidade de nós termos agora uma migração da apropriação indébita tributária para a sonegação fiscal, justamente o efeito inverso do desejado pelo Supremo Tribunal Federal? Passo, então, a palavra para a doutora para responder esse questionamento. Obrigado. Luiz, obrigada pelas palavras. Assim, eu vou responder a primeira pergunta. Eu acho que, eu penso, né, porque eu tinha um professor Chaves, que faleceu já, ele dizia assim, quando a gente fala eu acho, você pode pegar as coisas e ir embora para casa, porque você não tem que achar nada. Ou você pensa, ou você estudou, você não acha nada. Então eu não acho, não, eu tenho a certeza que é o seguinte, se quisermos falar de finalidade da pena, vamos falar de finalidade da pena de uma forma consistente. Então, assim, não dá para a gente falar de finalidade da pena ignorando todo o contexto e a construção que foi feita ao longo do século XX e no começo do século XXI. Nós temos discussões mundiais sobre isso, e dizer que eu estou decidindo pelo poder dissuasório da pena é praticamente chamar todo mundo para dizer, olha, vocês estão fazendo o que estudando direito penal? Vai fazer outra coisa, porque não é possível. Então, aí, eu acho que tem algumas questões, né? Eu gosto muito desse assunto e de pensar essa questão da finalidade da pena. E eu entendo que a pena, mais do que um poder dissuasório, a pena ela tem um poder de reafirmação de valores. Então, na verdade, não é a perspectiva positiva para mim é muito maior do que a perspectiva negativa. Uma vez que eu quero, por que isso? Porque o direito penal não tem comprovação empírica de que a pena reduz qualquer tipo de criminalidade. Seja tributária, seja de tráfico de drogas. Se a gente for pensar no tráfico de drogas, é o contrário. Quanto mais crime, mais tráfico tem, porque mais sobe o valor da droga, mais gente quer fazer aquilo.
Então, quer dizer, o círculo, o direito penal, ele está intrínseco ao tráfico de drogas. Eu tenho essa convicção. Se você disser não vai mais ser tráfico, ninguém mais vai querer fazer, porque vai ficar muito barato. Não vai ficar caro do jeito que é comprar as drogas. Mesma coisa com arma. E isso sim é empírico. Você vê um monte de estudo dizendo isso em vários lugares do mundo. Então, o que a gente tem, né, para entender aqui? Na minha visão, a perspectiva positiva do direito penal e da aplicação da pena é muito mais forte do que a perspectiva negativa. Porque eu não tenho essa comprovação empírica de poder dissuasório. Isso é absolutamente falar no vazio, na minha visão. Eu não conheço estudos que venham comprovar isso, muito menos no direito penal tributário. Porque um direito penal tributário que está falando de criminalização de uma conduta que não tem fraude. Que poder dissuasório eu tenho? Eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar? Não tem esse poder dissuasório com dívida, eu não consigo entender esse raciocínio lógico, de verdade, não consigo. Para mim, o direito penal ele tem uma função muito mais positiva, no sentido de reafirmação de valores. Então, quando eu digo o seguinte, olha, sonegação fiscal é crime, e eu vou punir essa pessoa com 4 anos de prisão, o que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, olha, o sistema tributário é algo essencial para a convivência pacífica, para a gente ter dinheiro para comprar saúde, educação e outras coisas para todo mundo. Então, eu preciso do sistema tributário para o Estado rodar. Eu estou reafirmando, quando eu puno alguém por uma conduta tributária, que aquilo continua valendo, independente da violação que aquela pessoa praticou. Então, isso daí tinha o professor Tércio Sampaio, ele trabalha isso num livro que é Introdução ao Estudo do Direito, da questão da reafirmação da norma e os momentos de desconfirmação dessa norma. Então, eu estou falando aqui, vocês me desculpem, mas eu me empolguei aqui na filosofia do direito, mas o fato é o seguinte, eu tenho momentos em que essa norma é desconfirmada e o Estado tem que vir e dizer, não, eu tenho que confirmar isso aqui. Eu não posso simplesmente deixar isso aqui continuar sendo desconfirmado. Então, na minha perspectiva, essa é a função primordial da aplicação da pena. Por quê? Porque ela gera uma estrutura estatal forte. Forte no sentido de garantir o Estado de Direito. Quando eu estou falando da perspectiva negativa, o que eu estou fazendo com o direito penal? Eu estou criando atalhos para que o direito penal reproduza questões que eu entendo politicamente corretas. E eu acho que é isso que está sendo feito nessa decisão. Entendemos que, no momento, o direito penal precisa ajudar o direito tributário. Independente disso estar fora do mecanismo de Estado de Direito. Então, esse poder dissuasório, ele é praticamente assim. Primeiro decidiu e depois foi ver que argumentos usaria para colocar na decisão. Ele não é um argumento lógico-dedutivo dos fatos, do sistema, da construção toda. É uma decisão política que depois foi trabalhada na parte técnica. Essa é a minha visão. E em relação à punição, à finalidade da punição, eu não vejo como a gente justificar essa ideia com base na teoria dissuasória da pena. Não vejo. Principalmente porque, para mim, a aplicação da pena tem muito mais de prevenção geral positiva e uma prevenção especial negativa, porque tem, sim, aí uma questão dissuasória relacionada àquela pessoa. Aí eu posso até pensar empiricamente em algo para tratar. Agora, em geral, e veja bem quantas pessoas são processadas e condenadas por roubo nesse Brasil. Tem zero poder dissuasório apenas, zero.
Não tem como a gente provar isso. Muito pelo contrário. Então, assim, eu não concebo isso, Luiz. Eu acho que realmente é complicado a gente batalhar esse fundamento como racionalidade, né? E a segunda pergunta, esqueci. O que é a segunda pergunta mesmo? Que o meu dia hoje começou tão cedo. Hã? A segunda era só essa relação de se a doutora vê como possibilidade, né? Porque o ministro lá coloca o seu voto, que, segundo os dados do Ministério Público do Estado, aqui de Santa Catarina, houve uma migração da alegação fiscal para a apropriação da unidade tributária. Se com essa decisão haveria justamente o inverso. Né? Então, eu não sei responder isso, mas eu fico pensando o seguinte: bom, se eu vou ser processado tributariamente, então eu vou sonegar de vez, né? Não vou só não pagar. Então, eu pego e não informo. Eu vejo o problema tributário no Brasil um problema grave, porque nós temos aqui uma reiterada cultura de não pagamento de tributo. E eu não estou nem dizendo que é culpa de um, culpa de outro, estou só dizendo uma questão objetiva. Assim, nós temos níveis de não pagamento de tributo são altos, seja por sonegação ou por dívida, né? Por outro lado, a gente tem um Estado ineficiente, então dá para entender por que a pessoa não quer enfiar o dinheiro dela todo em tributo, né? Porque ela sabe que ela vai ter que pagar a escola do filho, vai ter que pagar seguro-saúde, vai ter que pagar tudo, quer dizer, ela não tem nenhum suporte, né? Então, mas eu não vejo, assim, eu não saberia dizer se isso aumentaria, não sei. Eu vejo que punir criminalmente a dívida pode ser um incentivo para as pessoas dizerem, olha, então já que é assim, já que ser honesto vai ser punido, então eu vou ser desonesto e vou ser punido. Me parece um raciocínio lógico. Não sei quantas pessoas topariam fazer isso, mas acho que pode ter um número, então não sei dizer se aumentaria ou não. O que eu penso é que a gente está premiando, não, mas a gente está punindo a conduta de forma tão exagerada que pode criar um efeito de, nossa, não faz sentido ser honesto, não faz sentido declarar tudo, porque já que vai ser considerado como sonegação, então vamos deixar de declarar. Acho que pode ser, esse raciocínio pode ter sim. Bom, está devidamente respondidas as perguntas. Mais uma vez agradeço a doutora Marina, né, por essa exposição clara, objetiva, bem fundamentada, né, que nos brindou hoje à noite uma palestra de abertura, certamente à altura do evento. Eu estou verificando aqui o chat, mas nós não temos perguntas. Na verdade, nós temos uma, mas não relacionada ao tema, do Rui de Souza Faria. Gostaria de saber se vai ser fornecido certificado. Sim, certificado de 12 horas, salvo engano. O doutor Rodolfo, vou passar a palavra agora ao doutor Rodolfo, ele vai, inclusive, poder tratar um pouco melhor sobre isso. Agradeço mais uma vez a participação de todos, agradeço novamente a doutora Marina, né, por essa brilhante palestra da noite de hoje, e uma boa noite a todos, e retorno a palavra, então, para o doutor Rodolfo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Luiz. Doutora Marina, obrigado pela brilhante palestra. Primeiro, respondendo essa pergunta que veio do chat, sim, os congressistas serão certificados com 12 horas aula. Esse certificado será, ele é digital, ele será enviado e disponibilizado depois do evento, porque vai ser feita a contagem dos painéis que foram devidamente assistidos. Doutora Marina, primeiro eu queria até trazer, para não deixar ali as perguntas que a doutora colocou, sobre a contumácia aqui em Santa Catarina. Claro que nós estamos na vanguarda da criminalização tributária, então aqui tudo acontece. Então nós temos sim, desde o começo do ano, eu acho que foi janeiro, um decreto do governo do estado definindo o que é o devedor contumaz, já na esteira automática da decisão do STF.
foi uma alteração feita, esse decreto alterou o regulamento do ICMS aqui, e ele definiu o devedor quanto mais como aquele que, dentro de um período de 12 meses, ele deixa de recolher, e aí ele fala, inclusive de substituição tributária, que eu vou entrar daqui a pouco sobre isso, 8 desses 12 meses, 8 períodos de apuração, dentro de 12 meses, em valor superior a R$ 1 milhão. Então, e também uma segunda hipótese, que daí independe de 12, de 8 dentro de 12, é que se os débitos tributários dessa pessoa ultrapassam 20 milhões junto ao Estado. Então, isso configura o devedor quanto mais aqui em Santa Catarina, inclusive tem reflexos disso na própria esfera administrativa, como proibição de conseguir isenção e benefício, entre outras que agora de cabeça também eu não lembro. Uma outra situação também é que aqui em Santa Catarina, a doutora colocou muito bem que aí normalmente o representante legal da empresa que responde, né? Aqui em Santa Catarina, novamente, como nós estamos na super vanguarda de criminalização, não são raros os casos onde todos os sócios entram, independente de ser representante legal, majoritário, administrador, investidor ou qualquer tipo de cota. E também tem casos que, além de todos os sócios, também entra o funcionário responsável pela escrituração e o contador. Inclusive, eu tenho um caso desse, que até essa semana saiu, a juíza pelo menos absolveu os sócios, o contador e o funcionário que escriturava, e o Ministério Público, isso é tanto federal quanto estadual, que normalmente pega... Rodolfo, sem querer te interromper, mas é muito interessante isso, porque aqui em São Paulo, a gente não vê muito caso de contador processado. A gente não vê muito caso, sabia? É mais o responsável legal mesmo. Aqui está entrando, por um tempo, entrava só os sócios, depois teve alguns casos que o contador vinha junto, e aí eles começaram a usar isso. Então, vai todo mundo, e na audiência a gente vê quem é quem. Então, não raro, o trabalho começa por aí, né? Daí a última questão que levanta a primeira também, que daí realmente é o motivo de até eu ter pedido para o Luiz essa licença para poder trazer. Eu queria ver com a doutora, porque me parece, isso é uma opinião pessoal minha, que a antiga orientação da sexta turma da STJ, e não aquela já pacificada, depois de relatoria com o ministro Schetti, ela seria a mais adequada, e eu digo por quê. Como é que ela era? Principalmente para quem não acompanhava tanto essas discussões da parte da apropriação indébita tributária. O STJ, sexta turma, ela separava ICMS próprio e o ICMS substituição tributária. O que é essa substituição tributária, principalmente para quem não é muito afeto à área do direito tributário, do penal tributário? É a ideia de que você passa para a próxima etapa da cadeia produtiva a obrigação de recolher o tributo. Então, são casos taxativos e, normalmente, eles constam dos regulamentos de ICMS de cada estado. Para que serve isso em grosso modo? Vamos dar um exemplo muito claro que aqui em Santa Catarina tem. Por exemplo, aqui em Santa Catarina é um estado que produz muita carne suína. Para o produtor de porco lá que tem o seu espaço dentro da sua fazenda, que sequer às vezes tem internet, não tem que fazer uma declaração e preencher e recolher o tributo, então a legislação coloca que o imposto que ele teria que pagar, quem vai ter que declarar e pagar é o próximo da etapa produtiva, então seria o frigorífico. Então é mais ou menos para isso que existe a substituição tributária, bem grosso modo. Qual é a diferença na prática dessas duas? No ICMS substituição tributária, o ICMS está destacado, está obrigatoriamente destacado. E é cobrado separado em tese. Ou seja, se eu estou cobrando, às vezes, eu vou cobrar uma passagem. Então, eu estou cobrando 110 de ti. R$100 de passagem, 10 de ICMS. Isso tudo hipotético, não estou usando nem a alíquota real. No ICMS próprio, era bem que a doutora Marina estava colocando desde o começo.
é R$100, ou é 105, ou é 110. Tá aí o ICMS. O próprio, ele é custo. Então, eu repasso se eu quiser, eu repasso uma parte se eu quiser, que era o que colocava a doutora Marina no começo. Então, o que a sexta turma, feito esse parênteses, o que a sexta turma colocava? Olha, quando o ICMS próprio, ou seja, aquele que o ICMS é mero custo da operação, eu não tenho nem o elemento objetivo do tipo penal. Não é crime. É inadimplemento tributário, resolve com a execução fiscal. Quando eu tenho o ICMS substituição tributária, que em tese, de fato, foi cobrado separado só para o agente, o substituto tributário, ele age como mero arrecadador intermediário. Então, seria mais ou menos o que o próprio tipo coloca. O que a sexta turma colocava? O que age como substituto tributário, ele preenche o elemento objetivo do tipo penal. Então, ele fazia essa separação. E mas como é que eu vejo a substituição tributária? Primeiro, justamente, é um rol taxativo que vai estar presente dentro do regulamento. E segundo, nas declarações de ICMS isso é presente. Aqui em Santa Catarina a gente usa DIME, a declaração do ICMS Movimento Econômico. Não sei como é que é em São Paulo, a doutora Marina pode colocar depois. Então lá você vai preencher tudo que você arrecadou, os custos e tudo mais, e no momento vai estar lá o que você arrecadou de substituição tributária. Depois ele faz a conta de quanto é o ICMS, e aí gera a DARE, que é essa sim, daí não é paga e vira o declarado e não pago. Por isso que chama-se declarado e não pago. Você, de fato, declara tudo bonitinho, números reais, números que batem com a escrituração contábil, mas, no final das contas, você gera guia e não paga guia. Esse é o crime de apropriação indébita tributária do artigo 2º 2, que tanto se fala. Então, o que eu queria perguntar, feito todo esse imbróglio, para a doutora Marina é justamente isso. A doutora acredita que esse entendimento, antes de virar aquele entendimento pacificado do STJ do ministro Schetti, e depois ainda mais o acórdão do ministro Barroso, a doutora acha que esse era o caminho ou também não era esse caminho? Teria que ter sido um caminho ou que esse crime sequer deveria existir no nosso ordenamento. Então, desculpa aqui me enrolar um pouquinho, mas seria mais ou menos essa a minha pergunta. Não, perfeito. Eu penso o seguinte, Rodolfo, o crime existe, né? Então, assim, se a gente não tem como também falar, o legislador escreveu e eu não vou cumprir, não é assim, né? O crime existe. O que eu não posso é fazer uma ginástica fática tão gigantesca quanto está sendo feita nessa. Agora, colocar a questão da substituição tributária, eu acho que faz mais sentido fático objetivo do que a questão atual do ICMS próprio, né? De outro lado, eu me preocupo um pouco, sabe, com essa questão, mesmo no ICMS substituição tributária. Porque você não tem uma conduta... Eu sempre, no direito penal como um todo, eu nunca vejo que a valoração do resultado e da violação do bem jurídico deve ser algo isolado. Eu penso que a gente tem que unir o desvalor da conduta ao desvalor do resultado. Quando eu deixo só o desvalor da conduta ou só o desvalor do resultado, eu acho que isso macula a legitimidade do direito penal. Ele vai ser muito mais intervencionista do que ele deveria. Então, eu vejo que mesmo no caso do ICMS substituição, a gente teria poucos casos que a gente poderia encaixar nesse crime. Mas, com certeza, tem alguns que eu vejo que encaixa sim. Não sei se eu te respondi, era isso? Não, respondeu, claro, realmente era uma opinião que eu queria, doutora. Provavelmente agora o STF com essa... Hoje é uma coisa meio consolidada, né, Rodolfo? Você vai para o tribunal em São Paulo e eles falam assim, doutora, é ICMS substituição tributária? Então, tem o que fazer, né, doutora? O STJ já decidiu. Então, você fala assim,
Quando o STJ decide diferente, eles não querem cumprir, eles falam, a gente não vai cumprir. Mas já que o STJ decidiu e eles estão achando legal, então não vou mais nem decidir, porque o STJ já decidiu. Então, assim, eu acredito que a gente tem que ser muito persistente, porque ontem mesmo eu estava fazendo um recurso especial nesse assunto, só que ainda era na questão da substituição tributária. Então, assim, é complicado, porque você tem que batalhar até para você conseguir ser recebido, recurso e tudo mais, né? Porque agora, com essa tese, já não recebe mais nada, porque já fala, não, já está unificado. Já está unificado, então não tem nem o que recorrer mais. Então, assim, vai complicando a nossa vida, né? E aí toca você entrar com habeas corpus. Eu acho que a gente tem que provocar os tribunais superiores a pensar isso daí de uma forma menos consequencialista. Obrigado. Imagina. Bom, pessoal, então feitas as colocações, nós não temos mais perguntas no chat. Gostaria mais uma vez de agradecer a companhia e a paciência de todos, né? Agradecimento especial à doutora Marina, que novamente reforço, ratifico a brilhante posição da doutora. Agradecer a intervenção do Rodolfo, doutor Vitor Fontes, também representando a Crimesc, seu presidente, doutor Renato Boavati. Agradeço a todos, portanto. Lembrando que amanhã nós teremos um dia cheio de painéis, de palestras, o primeiro começando às 10 horas da manhã. Contamos com a participação de todos, espero que gostem do evento. E meu muito obrigado e boa noite. Declaro, portanto, encerrado este painel de abertura. Muito obrigado. Obrigada, Rodolfo, Luiz, Vitor, melhoras aí. Um abraço. Obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo, tá? Foi muito esclarecedor, profundo conhecimento da doutora, que já tinha conhecimento, mas agora conhecendo melhor, realmente dá para ver que é um poço sem fundo. Muito obrigado, tá? Imagina. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra. Obrigada a vocês. Estou muito feliz de poder estar aqui. E o Vitor falou que eu estou num processo turbulento, né, Vitor? Não, eu não estou sendo processada, viu, gente? Só para esclarecer. Processo eleitoral. Não é um Candidata à processo presidência. criminal. É um processo eleitoral, mas não tá tudo bem. Processo eleitoral democrático. Boa sorte. Obrigada. Boa noite. Até mais. Obrigado, doutora. Boa noite. Tchau.